Salve, salve galerinha, Carlitos Tips na área. Vamos embora aí para mais um vídeo de palpites de futebol para nossa quarta-feira, dia 6 de novembro. Uma quarta-feira que está muito boa para jogos, onde a gente tem a continuidade aí dos jogos da Champions League, tem jogos do Brasileirão e tem esse joguinho aqui, ó, na África do Sul, o joguinho do Mamelodi Sundowns e o Polo City. Aqui é o segundo colocado contra o terceiro, o Mamelodi Sundowns. Você já conhece, a gente sempre traz. É o time que está sempre brigando por título lá na África. Está na segunda colocação, mas em breve ele deve passar aqui e atingir a primeira colocação, tá? Ele vai pegar um adversário que vem bem na competição. É o terceiro colocado, ó. Em 6 jogos, ganhou 4, empatou 1 e perdeu 1, tem 13 pontos. Enquanto que o Mamelodi, ele tem 5 vitórias e 1 derrota, tem 13 gols marcados e 4 gols sofridos. Mesmo assim, o mercado ele dá um favoritismo para o Mamelodi, odd de 1,33, e eu vou apostar nessa vitória aqui do Mamelodi, tá? Eu acredito que a gente pode conseguir essa odd um pouco mais alta se a gente acompanhar esse jogo no ao vivo. Um jogo às 14h30, para mim, dá muito bem para acompanhar, então é isso que eu vou fazer. Mas se você não consegue acompanhar o jogo no ao vivo, se fosse o meu caso, eu entraria aqui com esse 1,33 aqui a favor do Mamelodi para vencer, e faria uma duplinha aí com outro jogo para a gente poder buscar uma odd acima de 1,50. Agora às 17 horas começam os jogos aí de verdade aí da Champions League, e a gente vai começar com esse jogo aqui do Estrela Vermelha da Sérvia, o Crvena Zvezda, contra o Barcelona. Barcelona tá uma máquina, para mim é o melhor time da temporada, um time muito over, um time muito bom, e aqui ó, tá com a odd de 1,20 e indicadores muito altos para gols, ó. As duas equipes são muito boas para gols. Se a gente pegar aqui, ó, os dados no torneio, ó, global, ó, a gente vai ver, ó, que o Barcelona jogou 3 jogos, perdeu um jogo, o primeiro jogo contra o Mônaco 2-1, e depois disso ele meteu 5-0 no Young Boys e meteu 4-1 no Bayern de Munique. Então o Barcelona vem muito bem. Vai pegar o Estrela Vermelha, que jogou 5 vezes. Das 5 vezes ele perdeu para o Bodo Glimt 2-1, ganhou de 2-0 do próprio Bodo Glimt, depois ele perdeu do Benfica jogando em casa por 2-1 e perdeu 4-0 da Inter de Milão jogando fora de casa e tomou 5-1 do Mônaco. Então aqui é realmente o favoritismo do Barcelona, e o que eu vou apostar aqui é na vitória do Barcelona e mais de um golzinho na partida. Se a gente juntar aqui, dá uma odd perto de 1,30, e aí eu vou conseguir fazer um bilhetinho, uma duplinha, vou completar aí o nosso bilhete. Já nesse jogo do Bayern de Munique contra o Benfica, o mercado está dando um grande favoritismo aí para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique é bem melhor realmente, também vem muito bem lá na Bundesliga. O Benfica vem bem lá no Campeonato Português, mas eu vou apostar aqui na vitória do Bayern de Munique e vou buscar também mais um golzinho. A odd do over 1,5, tá bem esmagada. É porque ó, a gente tem o Bayern de Munique realmente uma máquina, ó, 10 gols. Ó. Nessa competição ele jogou 3 jogos, marcou 10 gols, ó, uma média de 3,33, tá? E aqui eu acredito que ele vai vencer, e vai vencer aí com muitos gols. O Benfica também, a gente pode buscar também esse ambos marcam sim. O Benfica não é um time ruim, mas aí se você for mais ousado, tá? Como eu vou tentar de forma mais conservadora aqui no pré-live, eu vou apostar aqui na vitória do Bayern de Munique, mais de um gol na partida. Já nesse jogo do Feyenoord e o Salzburg, o Feyenoord tem uma odd de 1,60, e essa odd aqui é uma odd que me interessa bastante. Eu devo apostar aqui a favor do Feyenoord. Então, se eu pegar os 3 jogos do Feyenoord na competição aí na Champions League, ele marcou 6 gols, ó, com média de 2, sofreu 7. Enquanto que o Salzburg, jogando fora de casa, na verdade, no global, né, nos 5 jogos que ele fez, ele marcou apenas 3 gols e sofreu 10. Então, a gente vê uma pequena vantagem aqui pro lado do Feyenoord. O Feyenoord é melhor do que o Salzburg. Ó, perdeu de 4-0 aqui, mas foi do Bayer Leverkusen. Ganhou fora de casa de 3-2 para o Girona. Ganhou do Benfica, lá em Portugal, 3-1. Tá? Então, eu vou acreditar aqui nessa vitória do Feyenoord, e essa odd de 1,60 para mim tá de bom tamanho para eu fazer uma aposta simples. Já aqui nesse jogo da Inter de Milão contra o Arsenal, é um jogo difícil de a gente analisar no pré-live, ó.
as odds bem parelhas, 2,72 para Inter de Milão e 3 para o Arsenal. Se a gente pegar, ó, a Inter de Milão jogou 3 jogos aí, marcou 5 gols, não tomou nenhum, ó, defesa fortíssima. E o Arsenal jogou 3 jogos, marcou 3 gols, também não sofreu nenhum, ó, defesa muito boa. Acredito num jogo truncado, ó, mesmo a gente tendo aqui, ó, esse H-score acima de 200, eu acredito que seja um jogo com expectativa mais under, e eu vou tentar buscar aqui o dupla chance para Inter de Milão, tá pagando 1,40. Acredito que seja uma boa pedida aí para completar um bilhetinho e tentar juntar aí uma odd de 1,60 para cima, tá? Então, dupla chance Inter de Milão 1,40 para mim faz sentido. Já nesse jogo aqui do PSG com odd de 1,75 contra o Atlético de Madrid com odd de 5,60, eu vou tentar trabalhar a favor do PSG. Vou buscar um empate anula para o PSG, pagando aqui 1,28. Por quê? O PSG, ó, jogou 3 jogos, marcou apenas 2 gols e sofreu 3. E o time do Atlético de Madrid jogou 3 jogos também, ó, marcou 3 gols e sofreu 8. O Atlético de Madrid, ó, se a gente puxar esses 3 jogos que ele fez aqui na Champions League, ele ganhou de 2-1 em casa do RB Leipzig, tomou 4-0 do Benfica jogando lá em Portugal e perdeu em casa para o Lille de 3-1, tá? Então não vem bem. E já o PSG, ele ganhou um, empatou um e perdeu outro. Ele ganhou de 1-0 do Girona jogando em casa, uma vitória magrinha. Perdeu do Arsenal 2-0 e empatou de 1-1 contra o PSG, contra o PSV, tá? Então esse jogo aqui eu vou tentar aí trabalhar a favor do PSG com empate anula pagando 1,28 aí, pra gente completar o bilhetinho. Agora vindo aqui pro Brasil às 21 horas, a gente tem o jogo do Cruzeiro contra o Flamengo. Flamengo aí que deve focar aí na final da Copa do Brasil, apesar de ter vencido por 3-1 o primeiro jogo. A gente vai ter o jogo de volta, da volta no domingo, então acredito que o Flamengo vai poupar os seus jogadores. E com isso eu vejo valor aqui nessa odd do Cruzeiro, tá? Mas eu não vejo valor trabalhar com vitória seca. Eu vejo valor aqui no dupla chance. O Cruzeiro tá pagando 1,28, dá muito bem para completar o bilhetinho. Se a gente pegar os últimos 5 jogos do Cruzeiro jogando em casa, ó, a gente vai ver que ele marcou 5 gols e sofreu 4. E o Flamengo jogando fora de casa marcou 7, sofreu 10. A gente pode também buscar um golzinho aí pro Cruzeiro, né? Tá pagando 1,20. Acredito que também seja uma boa pedida, mas o que eu vou fazer mesmo é tentar buscar o dupla chance, porque eu acredito que o Cruzeiro ele não vai perder. Ele tá focado apenas no Brasileirão, focado nesse jogo, enquanto que o Flamengo ele tá com a cabeça aí pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil, mesmo ele tendo vencido o primeiro jogo por 3-1. E esse último jogo é o jogo do Atlético Goianiense contra o Atlético Mineiro. A gente tem também o Atlético Mineiro, deve entrar aí com as reservas, né? Ele vai jogar a final em casa no domingo, precisando aí reverter, virar, né? Tentar pelo menos empatar na quantidade de gols do placar. Ele perdeu de 3-1 do Flamengo. Então ele deve estar focado aí 100% nessa final. É um jogo aí que não vale nada para o Atlético Mineiro aqui no Brasileirão. O Atlético Goianiense é o lanterna, vem muito mal, tá? E enquanto que o Atlético Mineiro ele está na 10ª colocação, tá? O Atlético Mineiro tem 41 pontos e o Atlético Goianiense tem 22 pontos, é o lanterna, um time muito ruim. E para esse jogo a gente tem indicadores under, tá? Eu acredito que também que a gente vai ser um jogo com poucos gols, ó, até porque, ó, o Atlético Goianiense jogando em casa nos últimos 5 jogos marcou 4 gols e sofreu 3. E o Atlético Mineiro jogando fora marcou 5 e sofreu 8. Então, para esse jogo aqui, eu acho que a odd do under 3,5 pagando em 25 é uma boa pedida, mas eu vou ficar de fora, eu não vou fazer nada aqui no P-Live, beleza? Agora vamos lá no nosso bilhetinho. Bom, galerinha, o nosso bilhetinho é uma duplinha dos jogos lá da Champions League, onde eu vou trabalhar com a vitória do Barcelona e mais de um gol na partida, junto com a vitória do Bayern de Munique. Isso aí vai trazer uma odd de 1,60 e eu recomendo que você trabalhe aí com 1% da sua banca, jogue com responsabilidade e só para maiores de 18 anos, beleza? Tamo junto aí no green, no red, valeu!